Estamos aqui nessa noite reunidos, dia 4 de novembro de 2021, para a nossa palestra pública das quintas-feiras, onde na nossa palestra nós sempre estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra maravilhosa é a nossa obra de estudo de toda quinta-feira. Nós estudamos o Evangelho sequencial. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 14, que tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa querida irmã Rosane Sodré, que vai estudar o item 1, 2 e 3. O item 3 tem o título de Piedade Filial. A Rosane Sodré é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Mas antes de nós começarmos o estudo do Evangelho, nós vamos fazer a leitura do preparo dessa página do livro Atenção. É um livro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a página escolhida para o nosso preparo foi o capítulo 3, Ante a Indulgência Divina. Capítulo 3, o livro Atenção, Ante a Indulgência Divina. E diz assim o orientador Emmanuel: induzidos à intemperança mental a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração através de 1000 modos em cada passo do dia, e por gratidão a ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência. Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inolvidável: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade que eles nos concedem de, reunidos aqui, mesmo na forma virtual, podermos estudar um pouco mais desse evangelho, dessa doutrina abençoada. Agradecemos ao Senhor as bênçãos recebidas e sempre pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Não importa onde eles se encontrem, sejam encarnados ou desencarnados, que eles possam, Senhor, receber a tua compaixão, a orientação dos espíritos amigos e o consolo do Mestre Jesus, para que possam buscar alcançar a tranquilidade que necessitam para reiniciar suas vidas, buscando o aprimoramento espiritual, assim como todos nós devemos fazer. E assim, envolvidos por essas vibrações, te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Rosane, abençoe suas palavras, que possamos aproveitar esse momento para crescer, para refletir. E te pedimos amorosamente, Senhor, que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui felizes da nossa casa, a casa de Francisco de Assis, recebendo a noite de hoje a nossa irmã Rosane Sodré. Rosane, você tem até 20h35, 8h35, para trazer suas reflexões. Se terminar um pouquinho antes, não tem problema, tá? A palavra é para você, que Jesus te abençoe. É só abrir seu microfone. Pode iniciar com as suas reflexões. Rosane, você está sem. Para mim, você está sem som. Vê aí. Agora pode falar. Está com som agora. Não,
Não. Vocês estão ouvindo? Agora eu ainda não estou ouvindo você. Faz o seguinte, Rosane, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Ainda não. Agora estamos te ouvindo bem. Tá bom, é porque agora eu estou no meu celular. Eu saí do computador e estou indo para o celular. Tem. Mas tudo bem, vamos dar início agora, então, à nossa reunião de hoje. Bem, hoje o nosso tema, ele está no capítulo 14, como você falou, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens passados aqui, o item 1 a 4, mas a gente vai discorrer basicamente sobre o item 3, que é a piedade filial. Mas toda vez que nós nos debruçamos para estudar, nós percebemos que tanto estudos da doutrina quanto estudo da história da humanidade, nós percebemos que nós vemos assim maiores resultados do estudo quando nós voltamos as nossas mentes, os nossos corações para o tempo, a época do estudo. Então, o capítulo 14, Kardec vai discorrer sobre o mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E no item 4, ele traz o mandamento conforme está em Êxodo, no Velho Testamento. Ou seja, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Naquele tempo, Moisés recebe de Deus, né, vamos dizer assim, de Deus, os 10 mandamentos, e nos primeiros mandamentos há mandamentos em que vai definir a relação entre os homens e Deus. Já naquele tempo, Deus desce até os homens, de acordo com o Velho Testamento, o povo hebreu, mas a gente sabe que todo o Velho Testamento, ele retrata a história da humanidade como um todo está no Velho Testamento. Então, Deus vai trazer nos primeiros mandamentos a relação dele com o ser humano. O que nós teríamos que fazer para que pudéssemos, naquela época, obtermos a terra prometida. Era uma época onde nós ainda, espíritos imortais que somos, ainda éramos bastante materializados. Aquele Deus que se pretendia ensinar a sua unicidade, porque os hebreus eles eram simplesmente uma ilha muito pequena, à época, que em volta existia toda a humanidade ainda usando o politeísmo, ou seja, deuses, vários deuses. Então, ele traz os 10 mandamentos e, no próximo primeiro mandamento, onde Deus estabelece as relações dos homens com os outros homens, ele insere o mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, é a grande tentativa de Deus de nos fazer compreender através das diversas reencarnações e encarnações e reencarnações, que nós não tínhamos ainda condição naquele momento de entender, mas já era o entendimento inicial de como deveríamos agir para que pudéssemos desenvolver a vontade de Deus, que seria se mostrar para a gente em toda a sua plenitude. E essa plenitude seria demonstrada através do amor. Mas sabedor
de que nós não estávamos ainda em condições de entender o que é amor, ele nos promete a terra para que os homens pudessem, através do plantio, do cultivo, de tudo aquilo que nós, espíritos, entendíamos da época, de tirar do solo, de tirar da terra, ele nos traz como deveria ser todo o nosso relacionamento. Através de todo esse tempo que essa humanidade, eu vou falar de humanidade, mas são os hebreus, né, no Velho Testamento, são os hebreus. Mas a gente está falando como um todo, nós estamos falando como espíritos imortais. Hoje nós abrimos um leque para chegar a espíritos imortais. Depois de muito, muito acertar, muito errando, essa humanidade que apenas estava preparada para receber desse Deus formas materiais, depois de muito tempo, essa mesma humanidade se vê na iniciativa de trazer para a gente, anunciar o Messias. Por quê? Porque essa humanidade, ela não atende aos mandamentos, aos 10 mandamentos, que era apenas uma aliança que estava fazendo entre Deus e nós, todos nós que iríamos encarnar, para que nós pudéssemos aprender dentro daquelas principais leis, que são aquelas 10 leis que foram promulgadas no Monte Sinai. Mas nós não aceitamos, ao longo desses anos, nós não aceitamos as informações que Deus nos trazia. E Moisés, o principal profeta, e os outros profetas que vêm depois de Moisés, vão trazer para a gente ideias e leis que pudessem nortear ainda esse materialismo tão forte que era os espíritos daquela época. Mas, ao longo do tempo, há necessidade de que se anuncie a chegada do Messias, porque nós estávamos já deturpando toda a ideia de Deus. Então, através do profeta Isaías, é anunciada a vinda desse Messias. Então, passado esse muito, muito tempo de nós ouvirmos a lei de Deus e os profetas, porque nós só ouvíamos na época os espíritos que encarnavam na ideia monoteísta, nós só ouvíamos porque, embora depois de alguns séculos já tivesse escrito, mas a maioria da população não tinha acesso às escrituras. Acesso às escrituras era apenas para uma parcela muito diminuta da sociedade daquela época. Então, sendo anunciado o Messias, nós temos a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, após Jesus anunciar para a gente, através do Sermão do Monte, com o maior poema de amor que a humanidade poderia receber. Isso nós escutamos, nós lemos, nós nos debatemos toda vez que se encontra um estudioso do Evangelho de Jesus, que é sério, todos, estejam eles estudando Deus em qualquer religião, todos são uníssonos em dizer que é o maior poema de amor que a humanidade poderia receber. E Jesus, através do Sermão do Monte, ele nos deixa as bem-aventuranças, e a partir das bem-aventuranças, ele vai nos traçando roteiros. E a partir desses roteiros de amor que Jesus vai nos colocando, ele já vem nos trazendo uma outra visão. Ele já nos traz a visão de Deus, que não é mais um Deus materialista,
mas sim um Deus espiritual, o Deus que estaria dentro de cada um de nós. Traz esse Deus inicialmente para aquele povo, porque aquele povo já possuía algum entendimento sobre a unicidade, sobre o Deus único, e Jesus vem para anunciar sobre o reino de Deus. O reino de Deus estaria dentro de nós e que como nós deveríamos fazer para que esse reino florescesse em cada um de nós. Ali ele diz para a gente que nós seríamos luzes, e todos os seus discípulos, aqueles que escutassem as suas verdades, seriam seus discípulos, e que nós teríamos condições de fazer brilhar a nossa luz, escutando o Evangelho do Cristo, mas, acima de tudo, observando e praticando como ele praticou. Ou seja, naquela época, na mesma época de Jesus, a maioria dos espíritos a quem o Evangelho foi dirigido, também ainda não lia, ainda não tinha acesso escrito. Era ouvir. E ouvia e Jesus praticava. Ele mostrava como deveríamos proceder diante daquela boa nova, diante da assertiva e da afirmação de que o reino dele, o reino que ele veio trazer como o Messias, e o Messias que foi prometido, não era desse mundo. Quando ele diz que não é deste mundo, há uma grande revolução. Há uma grande revolução nos espíritos que estão ali. Mas essa grande revolução, para aqueles espíritos que escutam Jesus, ela faz sentido. Quando ele apresenta um Deus que é eterno, um Deus que está dentro de cada um de nós, e ele falava para todas as pessoas que até aquele momento não conseguiam de forma alguma enxergar esse Deus, e os hebreus, e os fariseus da época, né? Existia uma determinada casta, que eram os fariseus, que traziam Deus que era para uma certa casta de pessoas. Não era para todo o povo, não era para todo o povo hebreu. Mas Jesus traz esse Deus que nos apresenta o amor de Deus. E quando ele nos apresenta esse amor, ele abre o leque, ele abre esse leque ao infinito. E diz que esse Deus, na realidade, Jesus não diz, ele reafirma. Porque quando nós estudamos um pouco o Velho Testamento, a gente percebe que isso já está sendo dito, sim, isso já está sendo dito há muito tempo, nós apenas não queríamos ouvir. E porque não tínhamos acesso à leitura, nós também não tínhamos condições de saber que isso já estava escrito nessas leis mosaicas que Moisés e os profetas, muitos profetas já trouxeram para a gente. Mas Jesus veio, traz e exemplifica. Ele exemplifica e traz para a gente, logo em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, e o versículo 17 e 18, ele fala o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, ou verdade vos digo, isso vai depender da nossa, da Bíblia que a gente estiver utilizando. Eu me utilizei do Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, ele nos diz que até que passem o céu e a terra,
não passará um iota ou traço da lei até que tudo se realize. Ou seja, ele diz um traço da lei. Isso significa o quê? Que os 10 mandamentos, que foi a aliança que nós fizemos com Deus, nós, os homens, a humanidade encarnada, vai ter que cumprir. Isso foi uma aliança, o pacto que nós fizemos com Deus. E até aquele momento nós não tínhamos cumprido ainda. E a gente vai percebendo que ao longo do tempo, essa é a grande maturidade do Espírito. Mas ele também, em sua passagem na Terra, ele diz em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, depois de lembrar para todo aquele povo os 10 mandamentos, porque ele fala dos 10 mandamentos, mas nós aqui vamos nos ater a esse quarto, mas ele fala dos 10 mandamentos, e em João, no capítulo 13, 34 e 35, ele, depois de todo que ele faz curas, estar junto com os seus apóstolos, e todos já virem e terem dúvidas e até muitas certezas de que Jesus seria o Messias, ele nos deixa o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou então, nessa passagem de João, a gente percebe o quanto Jesus nos ensina com uma pedagogia. Ele é totalmente programado no tempo e no espaço, como nós deveríamos progredir. Nós estávamos saindo do materialismo, indo para o espírito, para a alma, aonde ele estava nos apresentando o amor, e que o amor só poderia ser realizado através de conduta, porque Jesus é toda a conduta, e ele nos deixa mais um mandamento. E é um mandamento que é progressivo, porque ele nos diz assim: olha, humanidade, vocês têm que se amar. Já é um progresso, já é um passo que nós temos que fazer. Mas ele vai mais adiante. Depois que nós nos amarmos, nós vamos aprender a amar como ele nos amou. Ou seja, nós apenas nos amarmos não serve. Nós vamos ter que aprender como ele nos amou. E mais, naquela época, né, nós espíritos ainda muito materialistas, ainda sem entendimento, porque ainda não nos tocava, ainda os discípulos e até mesmo os apóstolos não entendiam muito. Mas João também, e a nosso sentir, é um dos evangelhos que mais nos abre as portas para entendimento do que vem depois, que é o Espiritismo. No capítulo 15 de João, versículo 26, Jesus nos deixa a seguinte mensagem: quando vier o Paracleto, ou o que seria Paracleto naquela época? Seria o quê? O Consolador, alguém chamado para prestar auxílio, para confortar, para instruir. Então, Jesus, seguindo, ele fala: quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, esse testemunhará a meu respeito. E todos ficam muito assustados e percebem que Jesus
em toda a sua fala, está preparando os apóstolos e seus discípulos para a sua morte, ou seja, a sua morte na carne. Em João 16, no versículo 7, ele fala: se eu não partir, o Paracleto, ou seja, o Consolador, não vem. E eu preciso mandá-lo para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. E no capítulo 16, no versículo 12, Jesus nos traz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. E carregar, segundo Haroldo nos diz, é no sentido de sustentar, de levar, de ter uma leveza para levar, falar, até discursar sobre aquilo. Quando, porém, aquele vier, ou seja, o Consolador, o Paracleto, o Consolador, o Espírito Verdade vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vós anunciará o que há de vir. Anunciar de novo, ou seja, o que há de vir, ele vai anunciar de novo, ele vai fazer lembrar tudo o que eu disse. Então, o que acontece? Por que esse estudo, a gente se debruça na tradução de Haroldo Dutra Dias. Em outras Bíblias que são dos nossos irmãos cristãos também, geralmente fazem uma tradução, eu não vou dizer que seja uma tradução equivocada, porque não é. É uma tradução segundo as bases daquela religião cristã. Nós temos uma base que é a religião espírita. Somos cristãos, mas dentro da doutrina espírita. Então, com isso, com essas mensagens de Jesus, nós já sabemos o que acontece com Jesus. Jesus realmente vai embora através da morte na cruz, aquela morte material que ele teve que passar, porque aquilo tudo estava previsto materialmente no Velho Testamento. Então, ele tem que fazer isso para que nós pudéssemos, através daquela simbologia, nos prepararmos para o que viesse. Então, os séculos passam, os séculos vão passando, através de muitas lutas, através de muitos erros, de muitos enganos, nós vamos buscar esse reino dos céus. Todos os espíritos que vieram encarnados nesses séculos, por missões, vieram trazer para a gente condições da chegada desse Consolador. Então, quando nós estudamos, quando nós nos debruçamos na história da humanidade, em todos os pontos, nós percebemos que em todos os pontos do planeta. O cristianismo, geralmente, ele é estudado, né, no mundo ocidental, mas não, porque o espírito, ele está em todos os lugares. Ele não está só no mundo ocidental. Mas, no mundo ocidental, começa toda uma revolução para a chegada do Consolador. Então, a partir do século XV, com Lutero, toda a reforma luterana, e faz a reforma, e os espíritos que começam a encarnar ali, já começam a ter o contato visual com as escrituras. Ela não é mais o contato auditivo, é o contato visual. Nós já passamos gradativamente a entender, porque primeiro a gente ouve, mas agora nós já lemos, já começamos a entender, aí já começa a abrir maior leque. Por isso, o entendimento de quanto cresceu pessoas que morreram na carne em prol daquilo que Jesus veio nos ensinar.
E então, em 1857, nós já sabemos que a chegada do Consolador. O Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador, ele chega para a gente, ele chega através do Livro dos Espíritos, que já vem nos trazer a visão de Deus, espírito e matéria. Mas já vem nos trazer Deus de uma forma mais ampliada, porque já consegue trazer para a gente atributos da divindade que antes nós ainda não conhecíamos. E grande causa ainda do nosso pequeno progresso espiritual é não compreendermos esse Deus de amor, esse Deus de bondade. Então, ele traz para a gente, no Livro dos Espíritos, lá na questão 13, Kardec vem nos trazer que Deus é eterno, ele é infinito, ele é imutável, imaterial, olha, imaterial. O Deus do Velho Testamento era um Deus material, porque era um Deus que punia. Quando ele é um Deus imaterial, aí ele já vai falar de sentimentos. Nós já temos que, deixar os nossos corações já de alerta, porque o reino de Deus não é mais da matéria, mas esses espíritos vêm nos trazer espírito, que somos espíritos, que nós somos espíritos imortais, e nos traz também para a maior compreensão do que Jesus nos falou, a vida futura. E para a vida futura, as diversas encarnações. Que nós chegaríamos a ser como Jesus através das diversas encarnações. Quando nós temos a reencarnação como um princípio basilar da doutrina dos espíritos, meus irmãos, tudo se abre. Tudo tem que se abrir para a gente. Por quê? Porque a única religião que estuda a reencarnação como os espíritos vieram nos trazer é a doutrina dos espíritos. Então, hoje a gente já tem essa condição. E o Livro dos Espíritos, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai nos trazer um roteiro de conduta. Depois de ele discorrer sobre Deus, espírito, matéria, ele vai nos trazer, na parte terceira desse livro, um roteiro de conduta, que é as leis morais. Logo, se hoje quem estuda o espiritismo não tem muito tempo para estudar, não tem muito como se ater ao espiritismo, às vezes até não entende algumas questões, não pode deixar de ter em estudo sempre como um paradigma de evolução espiritual a parte terceira das leis morais. Se nós fizermos isso, se nós sairmos daqui com a parte terceira, sair daqui dessa vida, né, dessa encarnação, com a parte terceira do Livro dos Espíritos, em nossas vidas, em nossas mentes, nós já vamos ter caminhado bastante. Então, nesse livro do Livro dos Espíritos, ele vai nos falar das leis naturais, as leis divinas. E quem não quiser levar para a religião, pode falar em lei natural. Pode falar lei natural ou lei divina. Lei divina ou natural. Nós, como nos atemos à religião, nós vamos estudar nas leis morais, que ela abre ainda um leque maior. Quando nós falamos de lei divina, nós vamos estudar as leis divinas. E essas leis, elas passam a ser para a gente naturais. Já não existe mais os fenômenos do sobrenatural. Não traz mais. Então, no Kardec, para nos mostrar isso, ele vai fazer o quê? Dentro da pedagogia dele, junto com os espíritos. Ele vai trazer para a gente, de um outro formato, os 10 mandamentos. Logo, olha o que Jesus falou para a gente. Tem que estar isso para o espírita, tem que estar solidificado. Nós não vamos crescer, nós não vamos progredir
enquanto nós não tivermos realizado, por hora, os 10 mandamentos. Aquilo que nós fechamos como um elo entre Deus e o nosso progresso enquanto espírito. Então, Kardec traz, e na noite de hoje, nós vamos ficar com uma das leis naturais, que é honrar o nosso pai, o nosso pai, né, que fala o vosso pai, mas é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar o nosso pai e nossa mãe passa para a gente a ser uma lei divina e uma lei natural, para que a gente não confunda que a lei de casamento entre um homem e uma mulher, que é uma lei apenas humana, mas ele vai trazer para a gente, na divisão da lei natural, a lei de reprodução. E a lei de reprodução é que traz para a gente esse decreto. Por quê? Porque como nós vamos ter que reencarnar várias vezes, a primeira coisa, o primeiro momento que nós temos para reencarnar é o lar. Nós vamos reencarnar num lar. E para isso nós precisamos de um pai e nós precisamos de uma mãe. E lá atrás, quando nós ainda éramos muito mais materialistas, na lei mosaica, que já é de Moisés, Moisés determina o que nós deveríamos fazer, darmos a Deus, em formas materiais, o que deveríamos fazer se por acaso nós não honrássemos nosso pai e nossa mãe. Como aquela lei era ainda em nossas mentes material, bastava nós darmos aos nossos pais condições materiais. E aí nós estaríamos bem com Deus. Mas quando nós agora sabemos que não é mais, esse reino não é material, esse reino é interno, esse reino é divino, esse reino é de amor, é um reino de amor, o lar é o nosso maior momento. E por isso, no livro, depois do Livro dos Espíritos, passar pelas questões de casamento, de celibato, de poligamia, ele trazer para a gente leis de conservação, ele traz para a gente lei de destruição, para que a gente comece a abrir os nossos horizontes. Ele traz ali sobre parricídio, o que parece para a gente assim, parricídio, o que significa? O homicídio, o assassinato do pai ou da mãe, ou de nossos ascendentes, né? Avô, avó, até bisavô, é o quê? É uma forma qualificada do não matarás. Olha só, se os espíritos trazem para a gente ainda, para que a gente se debruce com o parricídio, é porque essa questão ainda não está muito desenvolvida nos espíritos encarnados na Terra. Nós começamos a abrir o horizonte nosso como espíritos imortais que somos. Que nós costumamos dizer, quando nós estudamos direito, que não existem palavras inúteis nas leis dos homens. Eu trago para os estudos da doutrina, os estudos de Jesus, que não existem palavras inúteis na doutrina espírita, não existem palavras inúteis quando nós estamos falando de Jesus. Essas palavras, elas são para ser ampliadas na medida do nosso conhecimento. Porque lá no capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec vai nos trazer novamente esses 10 mandamentos. E vai gradativamente nos trazendo como nós vamos fazer para essa relação
de honrar, até chegar ao capítulo 14, termos condições de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E através desse passeio que nós fazemos em toda a doutrina dos espíritos, Kardec, lá no capítulo 14, ele vai trazer através do Evangelho de Marcos e de Lucas e Mateus, no item 1 do nosso capítulo, que é o 14, o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E logo depois, ele vai trazer para a gente, vai discorrer sobre a piedade filial. Como nós estamos numa idade mais avançada, a gente, quando está numa idade mais avançada, quando muitos de nós até perdemos os nossos pais materialmente falando, nós lemos, estudamos e muitas vezes nós paramos assim, caramba, eu não fiz tudo que está, tudo que a lei de Deus, tudo que a lei de Deus manda que nós fizéssemos. Mas nós também aprendemos com Jesus e com essa doutrina espírita que tudo é gradativo. Isso não é da noite para o dia que nós faremos isso. Então, Kardec, dentro da pedagogia dele, a mesma pedagogia do Velho Testamento, a mesma pedagogia de Jesus, ele repete e fala: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ou seja, ele nos remete mais uma vez ao livro dos Espíritos, para que a gente vá e volte o Evangelho, e ele vai falar de caridade e de amor ao próximo. E aí ele nos faz lembrar da caridade segundo Jesus. Não é a caridade segundo nós interpretamos. A caridade não é a caridade material. É a caridade segundo Jesus. E é o amor do próximo. E qual é o próximo mais próximo de todo o espírito que não seja o pai e a mãe? E Kardec, ele nos traz que nós, como espírito, nós não podemos amar o nosso próximo se não amarmos o nosso pai e a nossa mãe. Porque muitas vezes a gente acredita que nós amarmos a todas as pessoas que estão à nossa volta, já estamos cumprindo alguns mandamentos de Deus. Não, nós não estamos cumprindo. Nós temos que amar os nossos pais e vai ficar muito mais fácil para a gente amar ao próximo como nós nos amamos. Vai ser mais fácil entender esse amor que Deus veio nos colocar. Então, quando Deus traz para a gente honrar esse pai, amar esse pai, conforme Jesus nos trouxe, ele quis que nós devêssemos juntar ao amor, que Jesus já nos traz, o quê? O respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. A submissão não no sentido de que nós temos que fazer tudo que nossos pais estão dizendo para nós fazermos. Não, não. Porque nós somos espíritos imortais, nós já sabemos disso. Mas é de oferecermos aos nossos pais a necessidade material, dar a eles aquilo que eles precisam, quanto mais quando eles estão velhos, quando eles já passaram por uma idade em que eles não podem mais suprir as questões materiais deles. Jesus nos ensina e os espíritos vêm nos confirmar através dos espíritos e do Espírito Verdade que deveríamos alargar isso. Então,
depois que nós começamos a aprender a amar os nossos pais, a ter essa piedade conforme os espíritos vêm nos trazer, Kardec vai mais adiante. Ele diz que esse dever de amar, de respeito, ele deve se estender também às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe. E isso a gente já entende justamente por sermos espíritos imortais. Não são apenas aqueles que nos dão a vida biológica, porque os espíritos já nos dizem que a filiação espiritual ela é muito mais ampla. Por isso é que nós estamos hoje aqui, numa noite, reunidos, falando de Jesus. Para quê? Para que a gente possa largar a nossa compreensão de amor, a gente possa largar as nossas relações de amor, a gente possa estender a nossa história de amor, para que em vidas futuras nós possamos vir uns com os outros como pai, mãe, avós, avós. É isso que nós começamos a buscar com a doutrina dos espíritos, porque o Espírito Verdade, ele nos deixa como lei espírita. Eis o mandamento, o meu primeiro mandamento, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Por que a gente se instrui na doutrina espírita? Por quê? Para quê? Para eu saber mais do que vocês? Para que vocês saibam mais do que eu? Não. A gente ali se instrui para a gente aprender a amar. É para isso que a doutrina nos convida a ser instruídos. É isso que a gente, cada um de nós, tem essa ânsia, essa vontade de cada vez mais estar juntos para estudar o Evangelho de Jesus, para aprender esse amor. Porque Lázaro, no Evangelho de Jesus, nos traz, ele nos diz que nós éramos extintos em nossa origem, mas que depois, um pouco mais avançados e corrompidos, nós temos sensações, e depois, quando instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E o amor, gente, é o sentimento por excelência. Mas, ao longo do tempo, nós estamos deturpando o amor. Mas a doutrina dos espíritos, através do Evangelho, do estudo do Evangelho, no entendimento de Jesus, em sua fala maior, ele vai nos trazer gradativamente como fazer. E o primeiro passo é através da piedade, dessa piedade filial, para que nós, ao estarmos como filhos, mesmo aqueles que não têm seus pais, mas estão na qualidade de pais, não sejamos ingratos, porque a ingratidão ainda é alguma coisa que ainda nos impede de evoluirmos, porque a ingratidão ela está ainda muito alavancada com orgulho, ela ainda está muito de mãos dadas com o nosso egoísmo. Então, que nós possamos, em todos os estudos que nós nos debruçarmos, nós perguntarmos para nós mesmos, hoje já sem culpas, porque conhecemos do Evangelho de Jesus. Aquele que conhece do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo não trabalha culpas como outrora, nós trabalhamos o amor. Então, nós já começamos a perguntar, eu sou bom filho? O que posso fazer para ser bom? Se eu não tenho mais essa condição por enquanto, eu pergunto, eu sou boa mãe? Eu sou bom pai? O que eu posso fazer para ser boa mãe? O que eu posso fazer para ser bom pai? Seguindo essa doutrina. Hoje, nós já é seguindo a doutrina. Não é mais seguindo as nossas mentes, os nossos corações. É seguindo essa doutrina. Por isso é que vai ser gradativo, vai ser individual, vai ser para cada um de nós. Porque cada um de nós vai ter uma história com seu pai
e com a sua mãe. Cada um de nós vai ter uma história com a piedade filial que Kardec veio nos trazer. Que Kardec, através do Espírito Verdade, nos lança. Cada um de nós. E muitas das vezes, os Espíritos falam para a gente, em nossas consciências, aquilo que é muito individual. Individual, onde somente cada um de nós vai poder perceber. Então, não sou eu, não vai ser nenhum de nós que vai dizer como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer para sermos bons filhos, para sermos bons pais. Não é, não sou eu. É já a consciência de cada um de nós, seguido daquilo que cada um de nós já conseguiu amealhar. É um estudo longo, é um estudo vasto, profundo, mas merecedor de nós mesmos. Porque à medida que nós vamos estudando, a paz, o consolo nos visita a cada instante. Porque nós começamos a perceber que esse amor é de dentro para fora. Ele vai se espalhar por toda a humanidade. Não tem outra forma de evolução. É através do amor. É através desse sentimento que a doutrina dos espíritos eleva à categoria de ser o maior. Meus irmãos, a gente, quando estuda Jesus, a gente se debruça com muita coisa e muito mais coisas nós poderíamos estar falando aqui. Muito mais. Porque cada vez que nós estudamos a doutrina dos espíritos, os espíritos nos levam para um caminho. Cada vez. Nós podemos estudar esse tema 300.000 vezes. Dependendo da condição do espírito, nós vamos entendê-lo e nós vamos ampliá-lo ao infinito, aquele infinito que vai nos levar até Deus. Então, meus amigos, para finalizar a nossa explanação de hoje, eu trouxe para vocês uma questão que o Espírito Emmanuel nos traz sobre honrar pai e mãe. E eu vou ler, vou pedir a vocês para que eu leia, é apenas uma parte, não é toda a questão, mas foi o que eu consegui extrair dos comentários ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 19, que é o tema de hoje, por Emmanuel. Essa foi a parte final. Honrarás pai e mãe. A lei determina, não te esquecerás, porém, de que seu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre. Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha aos passos em toda a tua vida, a iluminar-te o coração por dentro, com bondade e a perseverança da luz de uma estrela. E meus irmãos, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, agradecendo demais a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, falando do Mestre Jesus, agradecer esse encontro carinhoso, ver vocês mais uma vez e estarmos aqui falar de Jesus, e graças a Deus, e muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Rosane por essa linda palestra, por essas palavras, pelas suas reflexões muito educativas, e um tema realmente, como ela falou, muito lindo, muito tocante, não é? Então, Rosane, o nosso beijo no seu coração e o nosso agradecimento por aceitar o nosso convite e trazer para nós, de forma muito didática, muito clara, essas reflexões sobre esse tema tão bonito e tão importante do Evangelho.
Com certeza, todos nós aqui gostamos muito das suas palavras e ficamos muito agradecidos. E para encerrarmos o nosso estudo, eu vou pedir ao nosso irmão Jorge Guimarães para fazer a nossa prece de encerramento. Jorge, a palavra está com você.